A manhã em Anandong parecia mais silenciosa do que o normal, como se o bairro sofisticado de Seul pressentisse que algo importante estava prestes a acontecer. O vento frio de outono percorria as ruas ladeadas por cafés minimalistas e residências luxuosas, e no último andar de um estúdio de fotografia reservado para uma entrevista especial, Kim Go-eun sentava-se diante de uma grande janela, observando as folhas douradas caírem devagar. A equipe preparava a iluminação com extremo cuidado, mas ninguém conseguia esconder a expectativa. Aquela seria uma das conversas mais sinceras da atriz nos últimos anos. Go-eun chegou mais cedo do que o previsto, com o cabelo preso de forma simples e um casaco bege que dava a ela uma aura de leveza. Ela cumprimentou todos com um sorriso gentil, o tipo de sorriso que suaviza até as tensões invisíveis. Assim que as câmeras foram posicionadas e o microfone ajustado, o ambiente se aquietou. Os presentes sabiam que, embora a pauta oficial fosse sobre sua carreira e seus projetos recentes, havia uma curiosidade latente que ninguém admitia abertamente: a relação de Go-eun com dois dos atores mais comentados da Coreia, Seo Kang-joon e Lee Min-woo. Ela havia trabalhado com ambos, e cada parceria despertou teorias, expectativas e especulações eternas entre os fãs. A jornalista, experiente o suficiente para perceber o estado de espírito de uma estrela, iniciou a conversa com perguntas leves. Go-eun respondeu com naturalidade, falando sobre sua rotina, sobre como estava aprendendo a cozinhar mais em casa, e sobre o quanto gostava de caminhar às margens do rio An ao amanhecer. Tudo parecia tranquilo, até que uma pergunta aparentemente inofensiva quebrou o equilíbrio sutil da conversa. Se você tivesse que escolher, quem tocou mais o seu coração? O silêncio que surgiu foi tão imediato que até a equipe parou por um segundo. Não era uma pergunta agressiva, tampouco invasiva, mas havia nela uma delicadeza perigosa, como tocar uma cicatriz ainda sensível. A própria jornalista pareceu perceber que havia ido um pouco além, mas antes que tentasse reformular, Go-eun respirou fundo e sorriu, não para fugir do assunto, mas como alguém que encontra coragem no instante exato em que precisa dela. Meu coração sempre foi mais sensível ao Seo Kang-joon. A revelação caiu como um raio silencioso. Não havia gritaria, surpresa exagerada ou choque dramático, mas o impacto emocional era profundo, e todos sentiram. Por anos, o público acreditou que Lee Min-woo, com quem ela compartilhou uma química arrebatadora nas telas, fosse a figura com mais peso emocional em sua vida. A resposta de Go-eun não negava o carinho e o respeito que ela tinha por Min-woo, mas deixava claro que havia algo a mais, algo suave, íntimo e quase secreto, quando se tratava de Kang-joon. A jornalista, percebendo que havia tocado numa história que ainda vivia dentro da atriz, perguntou com cuidado se ela poderia explicar melhor. Então, Go-eun começou a contar a lembrança que mudaria o rumo da entrevista. Ela estava gravando em Gwangju, durante uma semana marcada por chuvas inesperadas. A produção precisava aproveitar cada minuto, e mesmo com o frio úmido que atravessava as roupas, Go-eun insistia em continuar. Em uma dessas tardes molhadas, ela começou a sentir uma leve febre. Ninguém percebeu de imediato, mas Seo Kang-joon sim. Ele não fez escândalo, não avisou a equipe, não dramatizou. Apenas tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela, dizendo baixinho: "Você está tremendo. Coloque isso." Não havia câmeras, não havia plateia, não havia intenção de impressionar. Era apenas uma gentileza pura, quase invisível, que só ganha força quando lembrada. Go-eun contou que não respondeu na hora. Continuou gravando, levou o casaco com ela e só entregou de volta quando o dia acabou. Kang-joon não disse nada, apenas sorriu como se fosse normal cuidar dela daquele jeito. E foi essa simplicidade que tocou algo profundo dentro dela. Enquanto isso, sua relação com Lee Min-woo, embora extremamente profissional e cheia de respeito mútuo, seguia outro ritmo. Ele sempre foi galante, protetor, até divertido, mas com um certo distanciamento emocional que deixava as interações belas, porém intocáveis. Min-woo sabia fazer uma cena brilhar,
Kang Joon sabia fazer uma pessoa se sentir confortável. A jornalista ouvia com atenção, intercalando pequenas perguntas que ajudavam Guelna a se aprofundar na narrativa. A atriz explicou que sua conexão com Kang Joon não se baseava em grandes gestos ou momentos cinematográficos, mas na forma como ele parecia enxergá-la de verdade. Ele era o tipo de pessoa que notava quando ela estava cansada antes mesmo que ela percebesse. Ele trazia água morna quando ela estava com dor de garganta. Diminuía a intensidade da luz no camarim porque sabia que luminosidade forte a deixava tensa, e até ajustava a cadeira dela discretamente para que ela não sentisse dor lombar durante longas filmagens. Ele fazia tudo isso sem eu disse Gueon, tocando suavemente a borda da xícara de chá que segurava. Era natural para ele. Ele entende silêncios. Quando o assunto voltou para Lei Minho, Gueln sorriu com carinho. Ela fez questão de dizer que Minho sempre foi admirável. Profissional impecável. Alguém que dava segurança na hora de atuar. Com o Minho, eu sempre senti parceria. Mas com o Kang Joon, havia suavidade. A revelação rapidamente extrapolou as paredes do estúdio e alcançou a internet em poucas horas. Fãs do Brasil foram os primeiros a viralizar a fala da atriz, compartilhando trechos da entrevista com comentários chocados e divertidos. Nunca imaginei isso. Tô passada, escreveu uma usuária no X. Já fãs coreanos reagiam com surpresa misturada à curiosidade, tentando interpretar cada palavra, cada nuance da resposta. Enquanto as notificações explodiam, a entrevista ainda estava acontecendo. A jornalista, percebendo que havia muito mais por trás daquelas memórias, perguntou diretamente: então, isso quer dizer que você se apaixonou por ele? Gueon ficou em silêncio por alguns segundos. Não um silêncio desconfortável, mas um silêncio cheio de lembranças, como alguém folheando mentalmente páginas secretas de um diário. Ela virou o rosto para a janela novamente. Lá fora, as folhas continuavam caindo em pequenas espirais, e a chuva fina começava a tocar o vidro. Ela voltou a olhar para a jornalista. Seus olhos tinham a sinceridade tranquila de quem não está fugindo, mas também não está pronta para entregar tudo. Posso contar, mas só se vocês estiverem prontos. E naquele instante, ficou claro que a história ainda estava longe de terminar. A verdade mais profunda, aquela que poderia abalar ainda mais os fãs, permaneceria reservada para um segundo encontro, em outro lugar, em outro clima, quando o coração dela estivesse pronto para falar tudo. Não como atriz, mas como mulher. O encontro seguinte não aconteceu em um estúdio silencioso, mas em um pequeno café escondido entre as vielas de Bukchon Anok Village, em Seul. O lugar era conhecido por sua arquitetura tradicional, com paredes de madeira escura e telhados curvados que pareciam suspirar histórias antigas. O aroma de chá de gengibre e sobremesas coreanas recém-preparadas enchia o ar, e a chuva leve que caía do lado de fora criava um ritmo suave contra as janelas. Era um cenário que combinava serenidade e nostalgia, o tipo de ambiente onde verdades íntimas encontram espaço para emergir. Kim Guelne escolheu esse local para continuar a conversa. Chegou usando um suéter creme e calças simples, o rosto quase sem maquiagem, deixando transparecer a vulnerabilidade que raramente mostrava em público. Quando se sentou, antes mesmo de pedir a bebida, disse: acho que agora posso explicar melhor o que ficou no ar naquele dia. Ela parecia determinada. Havia uma maciez especial em seu olhar, como se finalmente estivesse pronta para abrir uma porta guardada por muito tempo. A jornalista a ouviu atentamente enquanto Gueon retomava o fio da história. O que eu senti pelo Kang Joon nunca foi sobre intensidade cinematográfica, ela começou. Foi sobre paz. Ele me fazia sentir vista. Não como uma atriz, mas como uma mulher comum que também tem medos, cansaços e silêncios. A atriz então descreveu uma das lembranças que mais marcaram sua relação com ele, algo que nunca havia sido divulgado antes. Durante as filmagens intensas em que os dois trabalharam juntos, houve um dia particularmente difícil. Estava sob enorme pressão. O roteiro exigia uma cena emocional difícil. Pequenos incidentes no set só aumentaram sua frustração. No final da gravação, ela se trancou no camarim.
achando que estava sozinha. Foi ali que as lágrimas finalmente caíram, silenciosas mas pesadas, como se acumulassem semanas de exaustão. Ela não fazia ideia de que havia alguém do lado de fora até ouvir uma batida leve na porta. Não era insistente, nem invasiva, era apenas um toque suave, como quem pergunta sem palavras: posso entrar? Quando ela abriu a porta, encontrou seu Kang Joon parado ali, segurando um copo de água morna. Ele não perguntou nada. Não tentou consolá-la com frases prontas. Apenas estendeu o copo e disse: beba um pouco. Isso ajuda. Depois disso, ele se sentou ao lado dela, sem falar, exigir explicações. Sua presença silenciosa era mais acolhedora que qualquer discurso. Foi ali, disse Gueon, olhando para o vapor que subia de seu chá no café, que percebia a diferença entre admiração e afeto, entre parceria e vínculo. Ela explicou que Lei Minho, em contrapartida, sempre foi alguém que apoiava com grande profissionalismo. Quando ela se sentia insegura com alguma cena, Minho costumava incentivá-la com palavras racionais, estratégias para melhorar, conselhos de carreira que só alguém experiente poderia dar. Ele era firme, orientado, quase sempre brilhante, mas sua forma de apoiar era mais parecida com um holofote: iluminava, guiava, impressionava, porém não a aquecia. Eu me senti inspirada, afirmou. Com o Kang Joon, eu me senti abraçada mesmo quando ele não me tocava. A frase parecia simples, carregava uma profundidade que a jornalista percebeu imediatamente. Enquanto conversavam, o café permanecia quase vazio, exceto por alguns turistas discretos que apreciavam a vista através das janelas de madeira. Havia algo mágico no ambiente, como se o tempo diminuísse a velocidade para permitir que cada palavra encontrasse seu lugar. O som da chuva se intensificou, criando uma atmosfera que deixava a confissão de Guel ainda mais íntima. Quando a jornalista perguntou se havia algum momento decisivo, aquele instante preciso em que seu coração realmente a direcionou para seu Kang Joon, Guel hesitou por apenas um segundo antes de sorrir de forma melancólica. Sim, houve, admitiu. E foi longe daqui, em Jeju. Então relembrou uma cerimônia de premiação que ocorreu na ilha de Jeju, durante a temporada de outono. As folhas alaranjadas criavam um cenário quase irreal ao redor do local do evento. Ela estava usando um vestido deslumbrante, mas o sapato de salto alto começou a machucá-la de maneira cruel. Mesmo assim, como sempre, ela manteve o sorriso para as câmeras. Em determinado momento, enquanto caminhava pelos bastidores em busca de um lugar para descansar, sentiu a tira do sapato se soltar. Antes que pudesse se abaixar, seu Kang Joon apareceu, não se sabe se por coincidência ou instinto, e, sem dizer nada, agachou-se diante dela. Ele segurou o sapato com cuidado, verificando o que estava errado, e ajustou a tira com habilidade, como se estivesse colocando ordem no caos do mundo em miniatura que ela carregava nos pés. Quando terminou, levantou o rosto e perguntou com um tom quase sussurrado: assim está melhor? Era um gesto simples, mas tão delicado, tão humano, tão cheio de atenção, que algo dentro dela se mexeu de um jeito irreversível. E, naquele instante, percebi que meu coração já tinha um dono, confessou Gueon, com a voz baixa e constante. Não era sobre romance, fama ou expectativas. Era sobre a maneira como ele cuidava das coisas pequenas, como se estivesse cuidando de mim sem precisar que eu pedisse. A jornalista ficou em silêncio, absorvendo a história. Era difícil não se comover com a sinceridade de Gueon. Havia uma beleza suave na forma como ela descrevia seus sentimentos, não idealizando ninguém, mas reconhecendo nuances que muitas pessoas ignoram quando pensam em relacionamentos. Não era sobre quem era mais famoso, mais admirado ou mais comentado. Era sobre quem oferecia paz. Do lado de fora, a chuva começou a diminuir, e o céu cinza passou a exibir tons azulados entre as nuvens. Guelne tomou um gole do chá, respirou fundo e mudou o tom da conversa. Ela fez questão de ressaltar que nunca houve nada de negativo entre ela e Lei Minhu. Pelo contrário, ela tinha grande admiração por ele. Havia diferenças fundamentais no modo como cada um se conectava com seu coração. O Minho tem uma presença forte,
quase majestosa, explicou. Ele te leva para cima, te inspira, te faz querer ser melhor. Mas o Kang Joon te traz para perto. Ele te acalma, te oferece o tipo de silêncio que não pesa, mas conforta. A atriz olhou para a xícara vazia. Se buscasse palavras que pudessem traduzir algo ainda mais profundo. Escolher alguém não é escolher quem brilha mais. É escolher quem faz a sua alma descansar. Enquanto isso, a entrevista começava a repercutir no mundo exterior. Portais coreanos já publicavam manchetes como Kim Gu-eun abre o coração sobre Seo Kang-joon e escolha inesperada surpreende fãs. No Brasil, páginas de entretenimento dissecavam cada frase, discutindo se a atriz estaria finalmente admitindo sentimentos guardados por anos. Hashtags como número Team Kang-joon e número Teaminho subiam rapidamente nos trending topics, mostrando que a revelação havia atravessado fronteiras em poucas horas. Gu-eun, contudo, parecia alheia ao barulho externo enquanto falava. Sua atenção estava totalmente na conversa, no momento presente, na verdade que finalmente saía da sombra. Ao final da entrevista, a jornalista perguntou suavemente, então, você diria que amou Seo Kang-joon? Gu-eun sorriu, um sorriso leve, cheio de significado. Não era um sorriso de quem quer esconder algo, nem de quem quer confirmar um boato. Era o sorriso de alguém que encontrou maturidade suficiente para entender que o amor não precisa ser gritado para ser real. Eu diria, respondeu ela. Vezes escolhemos quem toca o coração. Quem impressiona o mundo. A chuva cessou completamente, deixando as pedras molhadas do vilarejo brilhando sob a luz suave do fim da tarde. Gu-eun levantou-se. Desceu com elegância e saiu caminhando pelas vielas estreitas de Bukchon, como uma personagem que encerra um capítulo importante de sua própria história, não com um desfecho definitivo, mas com uma compreensão profunda sobre aquilo que realmente importa. E enquanto seu guarda-chuva se abria, ligeiramente inclinado para o vento, ficou claro que aquela entrevista não era apenas uma revelação para os fãs. Era uma libertação. Confissão suave, honesta e tão humana quanto o amor que ela descreveu. Um amor que não precisa ser proclamado, apenas sentido.